Oi, pessoal, bom dia. Difícil ser tão, né, carismático quanto o Fabiano ali, né, que já chega um famoso mestre de cerimônias, mas, como ele falou, estou aqui tentando, já fizemos vários eventos juntos com a MMA, é um prazer estar aqui junto com vocês. Quero agradecer o convite, inclusive do Fabiano, da Thaís e toda a equipe aí que está sempre junto lá com a gente na Exame, a gente está dando todos os conteúdos de vocês. Sou Juliana, né, como já está aqui. Prazer estar aqui dividindo o palco com vocês, que tem, acho que, bastante coisa para agregar aqui nessa conversa. Né? Depois de um dia inteiro, aí, sei que todo mundo, como já falou, com fome, mas eu acho que vai valer essa conversa, porque é o primeiro momento que a gente está trazendo, de fato, as agências para dentro desse debate, dessa discussão. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, assim, contarem um pouquinho da trajetória, para a gente aquecer aqui os gogós, né, gente? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel, sou head de mídia da UMAP, estou na UMAP há 7 anos. Aí tem um time... é isso aí. Vou pedir uma ajuda para a Mariana com o Duracell aí para dar uma energia, porque eu sei que está todo mundo com fome. Mas eu lidero toda a parte de mídia da parte de finance e CPG dentro da UMAP. E é um prazer, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com a Ana, né? Muito legal, com você, Juliana, é muito legal, então... Obrigada. Obrigada. Pode chamar de Ju aqui, todo mundo, né? Já estamos íntimos. Já estou chamando de Ju. É bem paulista, né? Já chama de Ju e... Amigas. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Ana, eu lidero a mídia na Publicis. É um prazer estar aqui com vocês. Estou na Publicis há 5 anos, entre idas e vindas. E eu falo que, no meio desses 5 anos, eu tive uma pausa para um intercâmbio. Fui até a Amazon Ads. Trabalhei com a Mari, no momento em que Retail Media estava começando, e aí peguei esse ponto bem legal e voltei para a Publicis com a bagagem cheia de coisas. E já faz 2 anos, parece que foi ontem, né, Mari? Mas é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada a você, gente. Eu adoro a participação da UMAP e da Publicis, igual em Cannes. Qualquer coisa que tem, todo mundo vai, aplaude, né? É uma beleza isso, dá ânimo para a gente. A gente já viu aqui, né, que Retail Media deixou de ser só ali, né, um canal tático, né? Acho que ao longo dessas conversas que vocês tiveram, e de fato é um pilar estratégico ali para as marcas. Mas eu queria saber, dentro das agências, assim, eu vou perguntar para vocês duas, começando. Dentro das agências, o Retail Media ele está ali como uma estratégia de conversão direta, ou ele já faz parte, desde o desenho inicial ali, de uma estratégia de uma marca? Como que ele vem sendo tratado? Pode pensar. Bom, a gente enxerga muito como um desenvolvimento always on, que acontece intrínseco em todas as camadas da jornada, né? Então, eu aposto que tem gente aqui que estava ali já um pouco cansado, estava entrando, viu um anúncio, já está clicando, já está comprando. A jornada ela acontece a todo momento. Então, sem dúvida, ela é estratégica já. Ela não é mais algo só de final do funil. Então, hoje, pelo menos na UMAP, a gente enxerga isso muito como um canal, mais do que um canal, né, na verdade. É um ponto de contato ali dentro de toda a jornada do consumo, né? Ela não é só mais a conversão. E é muito ruim, assim, foi muito legal acompanhar todos aqui que falaram, né? É difícil a gente ser os últimos a falar, porque você vê o quanto ainda há dificuldade no mercado de entender isso como uma estratégia, né? Ainda tem muitos pontos táticos ali que acabam impedindo da gente ter um grande avanço. Então, para mim, sem dúvida, respondendo a sua pergunta, a gente precisa tratar isso com mais estratégia. Concordo super com a Mel, e é um tema bem complexo, porque lá atrás, quando começou a mídia de performance, a gente tinha muito essa conversa, né? Performance e branding muito separado, e a gente vê retail media agora, quando chega, né, um briefing, ou quando a gente vai identificar uma oportunidade, ela vem como um canal de conversão, e eu acho que a gente tem esse papel de falar em full funnel, em jornada, o tempo inteiro, e não dá para separar retail media dessa conversa. Então, é isso. Sem dúvida, é estratégico, e eu acho que a gente tem que puxar cada vez mais para esse lugar. Não dá mais para tratar apenas como aquele ponto de conversão e algo apartado do todo, né? Não, total. Eu tenho uns dados aqui, estou até com a colinha aqui da pesquisa, né, que a MMA fez ano passado, e tem uns dados muito interessantes, assim, né, que primeiro, acho que o Fabiano já trouxe alguns, mas acho que para reforçar aqui ao longo da conversa, tem vários que combinam aqui. 73% das campanhas já são definidas com uma metodologia concreta, né, e é um canal, né, que vão ser investidos 5 bilhões, né, a projeção que a MMA fez. Então, assim, é um valor muito relevante. Agora, dentro de Almap, Melissa, me conta uma coisa. Lá vocês têm essa veia, todas têm, né, mas essa veia muito forte em criatividade e branding.
E aqui também uma conversa, a gente vai trocando, se quiserem complementar, fique à vontade. Onde que vem esse orçamento dedicado por retail? Assim, existe alguma possibilidade de se tirar aquela verba que seria para o branding, para a marca, para pensar, né, para a estratégia mais criativa? Você já correu o risco de perder um pouco desse budget? Como funciona isso lá? Na UMAP, a criatividade é o core. Então, independente de canal, de meio, do que for, a gente é regido por criatividade. Então, tudo que a gente decide, a estratégia, ela vai muito em cima da ideia, né? do pensamento e da conexão de todos os pontos de verdades que a gente encontra, né? Do consumo, do público, de quem vai ser impactado. Então, sim, eu acho que ainda acontece muito da gente ter a perda, né, do budget ter esse split, mas, na maioria das vezes, a gente procura trabalhar com muitos dados que comprovem aonde aquela criatividade vai fazer mais sentido, porque, no final do dia, a gente está falando de gente. Então, assim, independente do canal, eu vou precisar saber exatamente aonde eu estou colocando a minha mensagem. Então, basicamente, a gente se baseia muito dessa criatividade e os dados para, de fato, dizer aonde que vai ser colocado esse investimento e como que a gente vai usar isso da melhor maneira. Tá? Então, depende muito. Só complementando, eu acho que é justamente a criatividade que ajuda a gente a construir esse pilar estratégico do retail media, né? Porque senão fica muito também com aquela coisa que mídia de performance ou mídia de conversão não tem o mesmo appeal do que uma mídia, né, uma campanha de meio topo de funil. Então, quando a gente coloca a criatividade na conversa também para retail media, que tem que ser, eu acho que ajuda nessa construção que a gente está nesse momento, né? Acho que tem um dado da pesquisa que também fala isso, né? Os anúncios que são mais criativos, os anúncios de retail mais criativos, eles tendem a render 3 vezes mais. Então, acho que corrobora bem. Ana, dentro da Publicis, vocês, e pensando no grupo como um todo, vocês têm uma estrutura grande de e-commerce media lá, né? Como é que funciona lá dentro também? Vocês também já trabalham desde o início? O cliente ele pede ou ele já está dentro ali do orçamento todo quando vocês vão trabalhar com uma marca? Sim, a gente tem uma estrutura global de e-commerce que é embedada no conceito do grupo, que é o Connected Media. Então, tudo começa da audiência do consumidor e passa por todos os pontos de contato, e Retail Media é mais um deles. E vai até o CRM, ativações, enfim. Então, eu acho que isso ele está dentro já do nosso ecossistema de atuação. A gente não trata isso apartado. Embora a gente tenha clientes que têm escopos definidos, e onde tem ou não retail, mas quando a gente tem a oportunidade de trabalhar end-to-end, é muito natural, porque ele já está no nosso sistema, né? Então, é assim que funciona, a gente já não olha separado. Existe hoje, vocês acham, uma disputa entre, né, o que vai direcionado de verba para o retail para os outros canais, para as outras estratégias? Assim, existe uma disputa quando vocês vão conversar com um CMO, enfim, com as marcas? Existe, né? Não vamos ter falsidade aqui, não. Existe, sim. As pessoas nem sempre acreditam nos dados fielmente, nem na criatividade, né? Às vezes tem muito achismo. Mas eu acho que o papel da agência está muito em trazer as informações corretas ali para defender e discutir a importância do retail media dentro das estratégias. Então, cada vez mais, acredito que a gente, junto aqui com todos que estão aqui, construir mais essa relevância desse meio, né, desse momento, para fazer com que as coisas aconteçam melhores e maiores da forma certa. Para vocês. Até porque, muitas vezes, nem está na mão do CEO, do CMO a verba do retail media, né? Ela está lá na galera de trade. E aí, cada um tem o seu P&L, cada um tem o seu resultado, cada um tem a sua meta. E, na hora de comparar dados, é um contra o outro dentro da empresa. Então, acho que é isso que a Mel falou. O nosso papel como agência é trazer todo mundo para o mesmo lugar, porque, no final das contas, é o objetivo de negócio que a gente tem que comprovar, né? É meio que mudar o modelo mental, porque a gente acaba sempre trabalhando. Acho que a gente falou muito aqui sobre silos, né? Então, a gente já acostuma ali que tem que ser ali uma pessoa fazer isso, a área fazer trade, fazer isso, e-commerce. E a agência, como a Ana colocou aqui, a gente tem o papel de juntar tudo, né? De colocar tudo na mesma página, todo mundo no mesmo lugar. Ana, a gente estava falando nos bastidores, você tem um case super legal, né? Eu queria que vocês compartilhassem assim, alguns.
Especialmente o que você vai falar aqui agora, porque ela já me contou, né, gente? O spoiler, né? Tem muito a ver com dado também. Queria que você trouxesse um pouco desse aspecto, assim, que vocês trabalham muito dado dentro do grupo em geral, né? Eu acho que é isso. Quando a gente olha tudo começando a partir da visão do consumidor para descer a estratégia toda, a gente consegue ter insights não óbvios, que é o que geralmente levam a resultados inesperados e criam os cases, né? A gente fez uma campanha de Black Friday para um cliente nosso de energético no ano passado, que estava começando em retail media, era muito início de operação, e a partir dos dados a gente identificou na cesta dos consumidores que as mesmas pessoas que tinham interesse por energético eram altamente compradores de sabão em pó naquele momento. E aí a gente fez um cross-category e bombou de vender energético. Então, é isso. Quando a gente entende o dado e a gente vai a fundo nisso, a gente traz resultados muito mais relevantes. E aí uma coisa que eu aprendi muito no meu momento de Amazon, e eu levei isso para dentro da Publicis, é que a gente olha a retail media apenas como uma fonte de conversão. Mas os dados que são ali são muito ricos, inclusive para categorias não endêmicas. E eu acho que isso é ainda um ambiente inexplorado. O mercado ainda não entendeu que não endêmico precisa entrar na conversa de retail media, porque a pessoa que está ali comprando Kit Kat também pode comprar um carro, também pode contratar um serviço de uma telefonia. Então, eu acho que esse ecossistema a gente precisa olhar urgente. E a primeira pergunta que eu te fiz foi: o que tem a ver o sabão em pó com o energético, né? Assim, tem coisa que não dá para a gente fazer ali uma correlação, né? De fato, o dado só que vai mostrar ali, né? Melissa, você tem algum case para compartilhar legal também? Eu acho que a gente viu um muito legal hoje, que foi com Magalu Ads e Cielo, que foi feito pela UMAP, desenvolvido aqui junto. E é isso, assim, acho que o retail ele é muito além do dia a dia só da conversão, né? Então a gente traz também influenciadores, né? A Lu ali do Magalu sendo influenciadora como parte do retail. Então toda essa combinação das coisas, elas são muito relevantes. E é isso, chega no resultado de coisas que você nunca imagina, né? Como que você vai imaginar, vai conectar um sabão, um carro, uma maquininha de pagamentos com um varejo, sabe? Tintura de cabelo. Então, assim, é muito legal. E acho que cada vez mais, se a gente conseguir explorar tudo isso, só benefício no final da conversão, que a gente às vezes acaba colocando à frente de tudo, né? Onde que nessa discussão, ainda pensando muito nessa questão da estratégia, né, quando a marca vem até vocês para trabalhar a estratégia inicial ali, como é que o retail media ele ganha espaço, né, da marca olhar e falar assim: nossa, putz, eu preciso disso aqui? E quando que vocês acham que ele ainda perde ali um espaço do tipo assim: não, eu quero mais que a agência invista nisso ou naquilo? Existe algum momento, algum ponto em comum que vocês veem assim que ele perde e ganha oportunidade? Eu acho que ele perde quando o anunciante vem com aquela mentalidade de que eu não vendo aqui, logo não interessa para mim. Eu acho que essa já é a principal perda e começa a partir daí. E o ganho é quando ele consegue enxergar uma estratégia full funnel pensando em jornada, né? Ontem eu estava vendo uma pesquisa de AI que conta que a jornada do consumidor com AI está muito mais longa e muito mais complexa, ao contrário do que a gente imagina que vai encurtar. Então, nessa jornada mais longa e mais complexa, não dá para a gente pensar em silos e em canais separados. Então, acho que o ganho vem dessa junção e desse potencial que é quando a gente olha para o todo, né? Na soma de todas essas partes. Eu acho que esse ponto que a Ana trouxe é muito legal, porque a gente tem que pensar que a gente já está desenvolvendo projetos para LLM, Chat, GPT, todos os grandes movimentos de AI que todo mundo fala. Então, assim, olha onde a gente já está, né? Imagina como vai ser daqui para frente. Então, é importante demais que a gente tenha essa conexão e traga, né, essa mudança para não gerar essa percepção de alguns anunciantes ali não usarem o retail da melhor forma possível, né? Então, eu, particularmente, que trabalho com o mercado financeiro, muitas vezes é difícil de trazer esse dia a dia, né, do varejo para um banco, para uma marca, né, de pagamentos, porque eles não estão diretamente ali no produto, é um serviço. Então, tudo é possível, sabe? Se a gente saber combinar muito bem os dados e trazer essa inteligência,
a gente consegue construir cada vez mais aí bases relevantes para o nosso público e para as pessoas venderem e comprarem mais. Uhum. Agora, além de todos os desafios que a gente já viu, né, que tem ainda, a gente vê muito também os grandes varejistas crescendo, né, e às vezes o anunciante fala direto com o varejista, né, e às vezes não passando pela agência ali. Vocês acham que isso vem acontecendo? Como é que vocês enxergam isso? E como que as agências vêm se portando nesse cenário, né, nessa cadeia toda, mostrando sua relevância ali? Eu acho que assim é normal o mercado se relacionar com os clientes. A gente já passou da fase de achar ruim quando um player vai no cliente direto. E eu acho que com retail media não seria diferente. Até porque muitas vezes a verba de retail media não está no marketing, está no trade, e o anunciante precisa bater a meta dele. Então ele vai buscar esse dinheiro, que muitas vezes não adianta ele pedir para mim, eu não tenho acesso. Então eu acho que é dinâmica do mercado. Eu acho que todo mundo tem que falar. Eu acho que eu sou muito entusiasta de retail media e eu acho que quanto mais gente falar, é melhor. Não importa se é comigo ou se é com o cliente. Então, eu não vejo isso como uma barreira. Eu acho que ajuda. Nesse momento, a gente precisa de pessoas espalhando a palavra, sabe? Então, eu acho que é muito rico. Essa troca, para mim, é tranquila. Eu concordo 100%. Quanto mais gente ajudar, melhor e mais legal vai sair o resultado do negócio, sem dúvida. Eu acho que é legal também que, dentro da agência, vocês conseguem também fazer um planejamento geral também, né? Que, às vezes, sim, é muito importante a gente prolongar essa conversa, a gente trazer, mas, estando dentro de uma agência, vocês conseguem trazer o retail media para dentro da estratégia como um todo da marca, né? Isso também faz uma diferença muito grande, né, na hora de olhar ali o orçamento. Agora, com relação à inteligência artificial, assim, ela já tem ali feito bastante, às vezes, o trabalho automatizado ali do retail media. Como que fica para vocês também essa relação com o IA e no retail media? Vocês também já trabalham, já usam dentro das campanhas internas? Como é que vocês enxergam isso? Dentro da UMAP, a gente já tem algumas automações. Então, a gente tem aí 6 principais bots que já trabalham para o retail media para a gente. Então, toda a parte de levantamento de dados, a gente está construindo todo um data lake focado ali em dados de retail. Então, sim, acho que o nosso papel está um pouquinho mais à frente, né, do mercado. Como agência, a gente precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo e mais um pouco. Então, a inteligência artificial, acho que é algo que assim, já tem que acontecer, né? Então, ela faz parte também, junto com o retail, para a gente trazer inovação e, principalmente, gerar negócio. Então, do nosso lado, a gente tem, né, banco de AI para ajudar no mapeamento das audiências, que a gente usa bastante. A gente tem ferramenta própria de MMM que usa AI para pautar resultado. A gente já desenvolveu personas sintéticas que testam mensagens, criativos e canais para a gente entender a melhor forma de posicionar. Então, eu acho que está muito no nosso dia a dia, assim, sabe? Assim como a gente testa tudo isso em outros canais, o retail media vem para o jogo e ajuda a gerar base, inclusive, que vai alimentar o ecossistema. Então, isso é mais uma vantagem, né? No momento que eu crio uma campanha que vai para um canal de social, eu tenho os dados de retail e eles se retroalimentam. E o que falta assim para o retail media crescer dentro, de fato, das agências? Assim, eu sei que já deve estar vindo uma demanda absurda aí nesses últimos 2, 3 anos, mas o que falta ainda que vocês enxergam? eu acho que são 3 coisas. Aí a Ana também me ajuda aqui. O primeiro de tudo, como eu falei, eu acho que é o modelo mental, é a gente conseguir, principalmente as agências têm um pouco mais de entrada, né, nas áreas das marcas, né? Então essa divisão de silos, ela às vezes atrapalha, porque a gente não consegue ter 100% da ideia dividida ali com todas as áreas das empresas, né? Depois, acho que tem uma questão de mensuração, que também foi muito falado aqui. A gente precisa encontrar cada vez mais caminhos que a gente tenha uma mensuração única, que a gente consiga trazer o retail conectado a todas as outras mensurações que a gente já faz, do on, do off, enfim. Acho que a gente tem que quebrar esse paradigma de canal, ser uma coisa só focada realmente em jornada. E, por último, que eu acho que pouco se falou aqui, é o modelo comercial, que aí é voltado aos veículos. Eu acho que isso é uma proposta que a gente pode provocar mais de como a gente integrar. Você até comentou, os veículos acabam indo direto nos anunciantes. Então, como a gente unificar e ter uma mesma visão de mercado, como
outros meios já estão mais avançados, né? Então, acho que essas 3 coisas podem ajudar muito a gente ter uma relevância para o retail e também um crescimento aí em relação ao investimento. Super, concordo com os 3. E eu acrescentaria que eu acho que é qualificação profissional. Cada vez que a gente precisa montar time para fazer uma operação de retail media é um parto. Não existe gente preparada o suficiente para atender a demanda do mercado. E eu falo isso para quem está começando agora. Invista em retail media. Vai aprender, vai estudar. E eu acho que isso é importantíssimo. E isso vai ajudar a alavancar o mercado como um todo. O estudo até fala um pouco do que vocês falaram aqui, o dado 44% dos profissionais de marketing, né, que foram ouvidos sentem esse desafio de não ter muitos dados mesmo ali, falta de relatórios detalhados e como comprovar ROI, mas acho que já tem ferramentas muito boas, o próprio pessoal Media Hero, né, que falou bastante aqui de bastante coisa que já dá para fazer. Eu queria também ver com vocês, entender um pouco... como é que vocês enxergam, assim, em todos esses desafios que a gente já mencionou, a responsabilidade das agências, vou colocar responsabilidade, olha o peso, né? Mas o papel das agências nesse processo de trazer importância para o retail media, assim, como é que vocês enxergam isso? O que vocês têm feito também dentro das agências? Eu acho que passa por esses pontos que a gente acabou de falar, que é educação do mercado como um todo, essa conexão das áreas de marketing com o trade. Eu acho que a gente passa por um ponto de também qualificar os nossos profissionais, abrir espaço para troca. Eu acho que a responsabilidade é inerente a qualquer outra que a gente tenha do mercado, né? E acho que seria muita arrogância falar liderar isso, porque eu acho que é um movimento coletivo, mas a gente é parte importante e a gente não pode ficar só esperando a demanda cair no colo para operar, e a gente precisa agir em prol disso. Então, acho que a nossa responsabilidade está nisso também, em puxar o anunciante para a conversa, em conectar as pontas. Se a gente entende que o CMO não fala com o líder de trade, a gente precisa promover essa integração. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? É provocar, né? Acho que a agência precisa trazer a provocação. Muitas vezes vejo os profissionais às vezes esperando isso vir do anunciante, né? Então a gente tem um papel de ir na frente, não liderar, mas trazer a conversa para todo mundo jogar junto. Uhum. Vocês têm feito algo na prática, assim? Isso acontece muito na hora da conversa, quando o cliente chega, o anunciante chega, ou vocês já têm tido algumas estratégias dentro das agências para poder fomentar mais? Sim, hoje na UMAP a gente já tem uma área focada em retail, então, junto com a Flywheel, então temos parcerias do próprio Grupo Ômnico, e é sempre aberto a discussões, e a gente procura sempre também trazer dados do mercado para munir ali debaixo do braço todos os nossos clientes as principais informações e tudo que tem de novidade do mercado. Então, imagino que a maioria das agências já estão buscando isso para proporcionar algo mais legal para os seus clientes. Mesma coisa do lado de cá. Como a gente tem um modelo operacional que já coloca o retail media como parte do todo, para a gente é bem natural. Então, é um movimento que já acontece, assim. Mas tem algum ponto assim que vocês, quando vocês estão conversando com o anunciante, que quando vocês batem na tecla, vocês falam, isso aqui é só o dado, vamos dizer assim, que comprova o ROI lá no final, que faz o cliente, né, querer de fato investir, ou tem algum ponto assim que às vezes não é só comprovar o ROI ali, às vezes não é só comprovar, né, o resultado daquela campanha, algo que vocês falam que muda o mindset ali do anunciante para ele entender essa relevância? Acho que foi falado aqui hoje sobre a construção de longo prazo, né? O quanto indicativos de marca reverte em vendas e vice-versa. Eu acho que a conversa é um pouco por aí. O ROI é importante, a gente precisa bater as metas, a gente está olhando para isso, mas não é só isso. E eu acho que isso é o que muda a conversa quando a gente senta numa mesa para conversar com um cliente nosso, sabe? É a mesma coisa. Tem realmente ter essa conexão, e concordo 100% aqui com a Ana.
Eu sempre gosto de perguntar nas conversas, nos bate-papos, a gente já está, né, eu sei que nós estamos com tempo aqui, mas algum desafio, alguma curiosidade nesse processo? A gente sabe que a gente está ainda, né, nesse processo de amadurecimento do retail media, mas vocês têm alguma curiosidade, algum desafio, alguma coisa de campanha, enfim, algo que foi desafiador para vocês, que vocês viram assim, nossa, isso aqui a gente fez um trabalho muito legal e vamos continuar, e que mudou, às vezes, até a forma de trabalho para frente, assim? Difícil, deixa eu lembrar aqui. Isso aqui está fora do roteiro, viu, gente? Estava fora, bem fora do roteiro. A gente fez recentemente, vou falar um que eu participei mais simples, mas a gente fez recentemente uma campanha para Bradesco Seguros, uma marca, uma seguradora. Então, dificilmente você pensa no retail media como algo que vá fazer alguma diferença para o final de funil deles. Assim, é muito diferente o comportamento de consumo. E depois de muito trabalho ali de demonstrar, né, o quanto aquilo seria significativo para o negócio deles, a gente conseguiu, ano passado, incluir o retail como parte da estratégia como um todo da marca. E hoje ela representa um crescimento dentro da estratégia de mais de 300% usando dados. Nem sei se eu poderia falar aqui, espero que, né? Mas mais de 300% representado dentro da base de dados do Bradesco Seguros. Então, assim, quando que você pensa que uma seguradora vai conseguir usar a base de varejo para vender seguros, né? E tem tudo a ver, se você parar para pensar, porque você vai comprar um carro, né? Você está no final da venda, você vai ter um seguro, né? Você está comprando um medicamento numa farmácia, você vai precisar de um seguro de saúde, né? Um plano de saúde. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu mudar a visão de marca no segmento e trazer o retail ali como parte principal da estratégia de marca deles. Que bacana. Eu acho que esse case que eu contei do energético é um que virou a chave. Uhum. Ele virou a chave do pensamento geral, onde a gente colocou dados principalmente na hora de fazer a estratégia de retail, né, e sair do óbvio. Então, eu acho que a partir daí a gente começou a olhar com outra forma para todas as categorias. E aí vai perfume de luxo, vai carro de luxo, enfim, tudo passa por essa ótica do não óbvio através do dado, né? Eu sei que a gente já falou bastante aqui das coisas que precisam mudar, mas a gente fazendo uma provocação final aqui. Se vocês pudessem mudar qualquer coisa agora, assim, imediatamente, num passe de mágica aí, para poder, de fato, crescer, né, o retail media dentro das agências, né, essa estratégia, o que seria? Se pudesse eleger um ponto específico aqui. Os silos, talvez? Sabe o que eu queria? Um controle remoto, aquele que adianta o tempo. E daí, tudo que a gente falou aqui que falta, do silo, da integração, da qualificação, do modelo comercial, a gente adiantar o tempo e, pum, aparecer pronta na minha frente. Eu acho que isso seria incrível. É isso. Assim, a gente falou... Acho que hoje, amanhã, foi super rica. A gente falou vários pontos. Assim. Então, para mim, sem dúvida, a gente estar com a integração, né? A gente falou muito disso hoje, integração. Acho que isso tem que mudar e ser cada vez mais unificado. Não, muito bacana. Obrigada, gente. Eu queria saber, Fabiana, tem algum tempo para pergunta, Thaís? Não? Estamos finalizando, né? Todo mundo morrendo de fome, né? Alguma pergunta? Não? Todo mundo não, né? Pergunta não. Não? Não? Então tá bom. Que horas é o almoço? Mas estamos com fome. Acho que o pessoal, a gente vai sair aqui também. Quem quiser perguntar algo, né, específico para as meninas, estão ali. Quero agradecer. Obrigada pela presença aqui. Obrigada. Obrigada, Gina. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite.